Olá, este é o programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino e eu sou professor de Direito Tributário na rede de ensino LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, debaterei com você uma questão importante da disciplina de Direito Tributário. No nosso encontro de hoje, trabalharemos o papel da lei ordinária e da lei complementar no sistema tributário nacional. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderei 5 perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. São perguntas que lidam diretamente com o nosso tema e levantam questões importantes relativos aos mesmos. No último bloco, o X da questão, trabalharei 2 questões extraídas do Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. Debaterei alternativa por alternativa e, ao final, direi a alternativa correta. O programa Prova Final não se dirige apenas aos alunos que se preparam para exame de ordem. Se você estuda para outros concursos ou mesmo tem interesse em debater questões importantes, venha conosco, fique conosco. Nós vamos elucidar os temas mais importantes da disciplina de Direito Tributário. Eu vejo você no nosso primeiro bloco. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do nosso programa Prova Final. Tema do dia. Hoje debateremos a importante questão do papel cumprido pela lei ordinária e pela lei complementar no sistema tributário nacional. Você sabe que o princípio da legalidade é um princípio fundamental no sistema jurídico brasileiro. O nosso ordenamento, inspirado e inserido na tradição romano-germânica, tem na lei a principal fonte de direito. É uma característica própria do nosso sistema e que difere, por exemplo, do sistema da Common Law, adotado na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que se valoriza a decisão jurisprudencial, a decisão dos juízes como fonte de direito. No Brasil, pelo contrário, a lei é o ato normativo principal por intermédio do qual as decisões jurídicas são tomadas. A lei é a principal fonte do direito. É justamente por esta razão que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Trata-se do princípio da legalidade, princípio fundamental, âncora do nosso sistema jurídico. Vinícius, o que é que o princípio da legalidade determina? Determina simplesmente que a liberdade do indivíduo é a regra. E esta liberdade apenas pode ser restringida, apenas pode ser controlada através de lei. Em outras palavras, apenas a lei é apta a impor aos indivíduos direitos e obrigações. O princípio da legalidade é um princípio que se irradia por todo o sistema jurídico brasileiro. Ele lança os seus braços sobre disciplinas de direito civil, administrativo, empresarial e inclusive tributário. O princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2, pode ser diferenciado do princípio da reserva legal. É uma diferença sensível, mas importante. O princípio da legalidade, dizem os doutrinadores de direito constitucional, é mais amplo do que o princípio da reserva legal e, portanto, de menor densidade. Pelo princípio da legalidade, os indivíduos são obrigados a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei, mas a palavra lei é interpretada num sentido amplo. Significa todo ato normativo emanado de autoridade competente
e que segue o devido processo legislativo. Assim, pelo princípio da legalidade, é dado que as pessoas devem fazer ou deixar de fazer, por exemplo, por medida provisória. O princípio da reserva legal é um princípio mais específico, com uma densidade maior. De acordo com o princípio da reserva legal, os indivíduos apenas são obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei em sentido formal, lei em sentido estrito. Vinícius, o que é que seria lei em sentido estrito? O ato normativo produzido exclusivamente pelo poder legislativo competente. Vale lembrar que o Brasil é uma república federativa e, portanto, existem 4 entes federativos, cada um deles com o seu poder legislativo. Temos o poder legislativo federal, exercido pelo Congresso Nacional, legisla sobre matérias de competência da União. Os poderes legislativos estaduais, distrital e municipais, cada um dentro de seu âmbito de competência. O importante para compreender o princípio da reserva legal é entender que, em algumas circunstâncias previstas pelo texto constitucional, obrigações e deveres devem ser criados apenas por lei, em sentido estrito, vale dizer, o ato normativo produzido pelo Poder Legislativo. Nesse caso, por exemplo, medida provisória seria inválida ou ineficaz. Pense, por exemplo, no princípio da reserva de lei para a instituição de crimes, para a previsão de penalidades. Nesse caso, a medida provisória não pode versar sobre esta matéria específica. O princípio da legalidade e, em especial, o princípio da reserva legal é absolutamente importante na seara tributária. O artigo 150, inciso 1 da Constituição, determina que é vedado aos entes federativos, vale dizer, União, Estados, Distrito Federal e municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Quando a Constituição veda aos entes federativos a instituição ou majoração de tributos sem lei que o estabeleça, está fazendo justamente a previsão do princípio da legalidade. Só que nesse caso nós não temos mero princípio da legalidade. O que temos na Constituição é princípio da estrita legalidade, é princípio da reserva legal na seara tributária. Vinícius, o que é que implicaria o princípio da legalidade, o que é que implicaria o princípio da estrita legalidade no que tange à criação e majoração dos tributos? Significa que a instituição do tributo, a criação do tributo, e não a sua cobrança. Note que a cobrança é um momento posterior e deve ser levada a cabo por atividade administrativa. Aqui não, aqui estamos falando da criação do tributo, da instituição do tributo ou do aumento da carga tributária. Em quaisquer dessas circunstâncias, tem lugar apenas a lei, mas a lei em sentido estrito, a lei em sentido formal. Em outras palavras, a lei ordinária ou a lei complementar. Vinícius, de acordo com o que você diz, então, o princípio da legalidade e mais o princípio da estrita legalidade é fundamental em direito tributário? Sem sombra de dúvidas. Se, de acordo com o artigo 5º, inciso 2, as pessoas apenas são obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, mas a palavra lei é interpretada num sentido amplo, no artigo 150, inciso 1, o tributo deve ser criado ou aumentado por meio de lei em sentido estrito, vale dizer, lei formal. E aí surge a questão interessante de saber, bem, à luz deste princípio, qual é o papel desempenhado pela lei ordinária e pela lei complementar?
Nós sabemos que no artigo 59 da Constituição há a enumeração dos instrumentos normativos capazes de inovar na ordem jurídica. Encontramos ali, por exemplo, a emenda constitucional, a lei complementar, a lei ordinária, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Cada um desses instrumentos normativos primários cumpre um papel específico dentro do sistema tributário nacional. Todos são importantes. Por exemplo, o decreto legislativo de competência do Congresso Nacional é importante para a introdução dos tratados internacionais tributários no ordenamento jurídico interno. As resoluções do Senado Federal são veículos importantes na determinação das alíquotas de impostos estaduais, como o ITCMD, o ICMS e o IPVA. Papel importante mesmo, contudo, cumprem a lei ordinária e a lei complementar. E justamente porque o artigo 150, inciso 1, enuncia o princípio da legalidade estrita. Vale dizer, o tributo não pode ser criado ou aumentado por resolução ou decreto do Poder Legislativo, menos ainda por um decreto do Executivo, o que seria um absurdo. Haja vista que decreto executivo é ato normativo secundário. Vinícius, afinal de contas, a criação e majoração do tributo deve dar-se por lei ordinária ou lei complementar? Antes de ingressarmos nesse tema específico, vejamos primeiramente quais são as diferenças entre lei ordinária e lei complementar. Este é um ponto fundamental e que precede necessariamente a nossa explicação sobre as relações entre lei ordinária e lei complementar no âmbito do sistema tributário nacional. Precisamos compreender quais são as diferenças entre um ato normativo primário e outro. A doutrina de direito constitucional assinala basicamente duas diferenças. A lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples, enquanto que a lei complementar deve ser aprovada por maioria absoluta. Um quórum de aprovação maior. Logo, para se aprovar uma lei complementar, exige-se um quórum de votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal mais elevado do que aquele que é exigido para as leis ordinárias. Vinícius, não seria exagero deduzir, então, que as matérias sob reserva de lei complementar são matérias mais importantes, sem sombra de dúvida. A Constituição reserva à lei complementar aquelas matérias que, no seu entender, exigem um quórum de maioria absoluta. Mais deputados e mais senadores. A segunda diferença está na matéria reservada. A Constituição reserva à lei complementar algumas matérias específicas. O que não estiver sob reserva de lei complementar está, por exclusão, ao alcance da lei ordinária. É preciso que você entenda, então, que as reservas de lei complementar são matérias mais importantes e que apenas podem ser versadas sobre esse ato normativo específico, ou melhor, por intermédio desse ato normativo específico. Pois bem, conhecidas as diferenças entre lei ordinária e lei complementar, agora sim, vejamos o papel que cumprem no sistema tributário nacional. Eu disse a você que, de acordo com o artigo 150, inciso 1 da Constituição, o tributo só pode ser criado ou aumentado por meio de lei. Que lei é essa, Vinícius? Resposta: depende. Depende? Sim, depende. Mas depende do quê? Depende da Constituição Federal. E justamente porque, para as leis complementares, há reserva de matéria, é preciso saber se aquele tributo específico
está sob reserva de lei complementar ou não. Se ele estiver sob reserva de lei complementar, só pode ser instituído ou aumentado por lei complementar. Se o tributo em questão não estiver sob reserva de lei complementar, bom, aí ele cai no âmbito de exclusão. Aquilo que não está sob reserva de lei complementar, por exclusão, está ao alcance da lei ordinária. Então, aquele tributo, se não estiver sob alcance de lei complementar, pode ser instituído ou majorado por lei ordinária. Vinícius, é fundamental, então, conhecer o texto da Constituição, sem sombra de dúvidas. Não conhecendo o texto da Constituição, não se sabe se aquele tributo específico está ou não sob reserva de lei complementar. Vinícius, você poderia dizer, por obséquio, já que estamos neste nosso encontro, quais seriam os tributos que estão sob reserva de lei complementar? Sem sombra de dúvidas. O primeiro tributo é um imposto, o imposto sobre grandes fortunas. Artigo 153, inciso 7 da Constituição. Infelizmente, para a maioria e felizmente para uma pequena minoria de brasileiros, o imposto sobre grandes fortunas não foi instituído ainda pela União. Talvez nunca seja. O fato é que, se um dia um imposto sobre grandes fortunas for instituído, deve ser instituído por meio de lei complementar. Ele está sob reserva de lei complementar. Outro tributo sob reserva de lei complementar também é um imposto. Os chamados impostos residuais da União. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Os impostos residuais inseridos na competência residual da União, devem ser criados, devem ser instituídos necessariamente por meio de lei. Se você for ao artigo 154, inciso 1, verá que os impostos residuais devem ter fatos geradores e bases de cálculo diferente daqueles que já estão discriminados no texto constitucional. É um imposto novo, que pode ser criado pela União, desde que se valha de lei complementar e desde que cumpra os outros requisitos estabelecidos pelo artigo 154, inciso 1 da Constituição. O terceiro tributo sob reserva de lei complementar é o empréstimo compulsório. De acordo com o artigo 148 da Constituição, a União poderá, por meio de lei complementar, instituir empréstimos compulsórios. Durante muito tempo, o empréstimo compulsório inspirou debates na doutrina tributária sobre saber se ele era de fato um tributo ou não. E por que a característica marcante do empréstimo compulsório, como diz o seu próprio nome, é a necessidade de que a quantia paga pelo contribuinte seja devolvida pela União. Ora, os tributaristas diziam, se a quantia deve ser devolvida, então não se trata de tributo, porque no caso do tributo a quantia não é devolvida, ela ingressa como receita pública. Superadas essas discussões, o fato é que hoje o empréstimo compulsório é, sim, considerado uma espécie de tributo. A sua instituição, nos casos previstos no artigo 148 da Constituição, deve dar-se necessariamente por meio de lei complementar. E, finalmente, nós encontramos, sob reserva de lei complementar, as contribuições residuais para a Seguridade Social. Artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Vinícius, contribuições sociais residuais para a Seguridade Social? O que vem a ser isto? Você sabe que no artigo 149 há a previsão da competência para a União instituir contribuições especiais.
Estas contribuições especiais dividem-se em contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais. As contribuições sociais ficam vinculadas a uma finalidade específica, qual seja viabilizar a atuação da União na área social. Exemplos de área social encontramos no artigo 6º da Constituição. Educação, saúde, habitação, moradia, lazer. As contribuições sociais, por sua vez, dividem-se basicamente em duas: contribuições sociais gerais e contribuições sociais para a Seguridade Social. As contribuições para a Seguridade Social são aquelas que permitem a atuação da União em 3 áreas específicas: previdência, assistência e saúde. Pois bem, no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, existe autorização expressa para que o orçamento da Seguridade Social seja ampliado, para que a base tributária de financiamento da Seguridade Social seja ampliada. Essa ampliação demanda a instituição de novas contribuições sociais para a Seguridade Social. Entretanto, a criação dessas novas contribuições sociais deve, de acordo com o texto constitucional, seguir o esquema de competência previsto no artigo 154, inciso 1. Vale dizer, a utilização de lei complementar. Vinícius, temos então 4 tributos sob reserva de lei complementar. Perfeito. Impostos sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União, empréstimos compulsórios e contribuições sociais residuais para a Seguridade Social. Esses tributos devem necessariamente ser criados ou majorados por lei complementar. O resto, como vimos, está sob o alcance de lei ordinária. Os demais tributos, imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, TCMD, podem ser instituídos ou majorados por meio de lei ordinária. Senhoras e senhores, apresentado o tema do dia, volto logo em seguida com o segundo bloco, Pergunte ao Professor, em que desenvolverei 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Eu aguardo você. Olá, este é o programa Prova Final. Voltamos com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, responderei a 5 questões enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos, então, à nossa primeira questão? Professor, quais as diferenças existentes entre lei complementar e lei ordinária? Existe hierarquia entre elas? Muito bem. Quais são as diferenças entre lei ordinária e lei complementar? Existe hierarquia entre ambas. Já tratamos das diferenças no primeiro bloco do nosso programa. Vimos que lei ordinária e lei complementar são igualmente atos normativos primários. O que é que significa isso, Vinícius? Significa que tanto a lei ordinária como a lei complementar estão previstas no artigo 59 da Constituição e têm capacidade para inovar no ordenamento jurídico. Inovar no ordenamento jurídico significa que lei ordinária e lei complementar têm a possibilidade de criar obrigações, direitos e deveres para as pessoas. Como eu salientei no nosso primeiro bloco, a regra é a liberdade do indivíduo. Esta liberdade apenas pode ser restringida por meio de lei, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Essa restrição, a imposição de obrigações e deveres,
apenas pode ser feita por meio de lei. Portanto, lei ordinária e lei complementar cumprem igualmente esse papel, o papel de serem atos normativos primários. Entretanto, de acordo com o texto constitucional, a lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples. A lei complementar, por sua vez, deve ser aprovada por maioria absoluta. O quórum de aprovação da lei complementar é um quórum qualificado, que exige uma votação mais ampla, tanto dos deputados como dos senadores. Outra diferença importante, apontada pela doutrina de direito constitucional, está nas matérias que são reservadas expressamente à lei complementar. Como eu disse a você no primeiro bloco, a Constituição reserva algumas matérias importantes à disciplina por lei complementar. Tudo o quanto não estiver sob reserva de lei complementar pode ser versado por lei ordinária. Como vimos, o raciocínio para o estabelecimento da lei ordinária dá-se por exclusão. Não custa repetir que, no que tange à criação ou aumento de tributos, 4 deles estão sob reserva de lei complementar: imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União, empréstimos compulsórios e contribuições sociais residuais para a Seguridade Social. Vinícius, existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Quer dizer, você disse que o quórum para aprovação da lei complementar é de maioria absoluta. Quero crer, então, que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. O meu raciocínio está correto? Veja, durante muito tempo houve um debate acirrado na doutrina. Muitos doutrinadores diziam que sim, havia hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, pelo motivo de que a lei complementar, como o próprio nome diz, tem como objetivo complementar o texto constitucional. Ora, se ela complementa o texto constitucional, parece óbvio que ela é hierarquicamente superior à lei ordinária. Tanto mais quando o quórum para aprovação da lei complementar é de maioria absoluta, e mais ainda, diziam alguns, pela interpretação topográfica do texto constitucional. No artigo 59, diziam: abre-se com a emenda à Constituição, que é um ato normativo com status diferenciado, e logo em seguida há o quê? A previsão de lei complementar. A lei ordinária seria apenas o terceiro ato normativo. Mesmo em termos topográficos, a lei complementar seria hierarquicamente superior. Outros doutrinadores diziam que não. Não se trata de hierarquia. Trata-se apenas de reserva de matérias específicas. A lei complementar não é hierarquicamente superior à lei ordinária. Apenas há, para a lei complementar, matérias que só podem ser versadas por ela. Não existe hierarquia. Entretanto, há uma reserva material que pode redundar em inconstitucionalidade. Como assim, Vinícius? Ora, se a lei ordinária exige um quórum menor de aprovação, isso significa que ela não tem competência, ela não tem aptidão para versar sobre matéria sobre lei complementar. Não que uma seja hierarquicamente superior à outra, não. Apenas que, de acordo com determinada matéria, esta deve ser tratada por lei complementar. O Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu a questão e disse: não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que existe é apenas reserva material, sendo certo que a lei ordinária não pode invadir o campo reservado à lei complementar. Tudo bem? Vamos então à nossa segunda indagação. Professor, qual a diferença entre competência tributária e competência para legislar sobre matéria tributária? A lei complementar é importante nesse caso?
Excelente pergunta. Qual a diferença entre competência tributária e competência para legislar sobre direito tributário? A lei complementar é importante nesta matéria. Eu quero que você compreenda que a chamada competência tributária e a assim denominada competência para legislar sobre direito tributário são ambas competências legislativas. O que é que significa isso, Vinícius? Significa que tanto a competência tributária como a competência para legislar sobre direito tributário estão sob reserva legal. São exercícios relativos à função legislativa. Traduzindo, cabem ao poder legislativo. A competência tributária, entretanto, designa o exercício da função legislativa que redunda em criação ou majoração de tributos. Quando se diz competência tributária, diz-se sobre a criação ou aumento de tributo. Função legislativa, sem sombra de dúvida, mas que se refere à criação ou aumento das espécies tributárias. Quando se fala em competência para legislar sobre direito tributário, designa outra função. Designa-se a função legislativa, é certo, mas não a função legislativa que consiste na criação ou aumento da carga tributária. Legislar sobre matéria tributária ou legislar sobre direito tributário significa a instituição de deveres, obrigações e direitos que têm como objetivo instrumentalizar, viabilizar a relação jurídica tributária. Vinícius, pelo que você está dizendo, competência tributária, criação e aumento de tributo. Competência para legislar sobre direito tributário, dispositivos que viabilizam, que estruturam, que prescrevem a relação obrigacional tributária. É isso, é isso. Vinícius, mas o que é uma relação obrigacional tributária? Fica uma coisa muito abstrata. Veja, o tributo deve ser cobrado do particular, do contribuinte, no seio de uma relação jurídica. Não é dado ao Estado chegar a qualquer indivíduo e cobrar o tributo. Uma série de pressupostos devem ser observados. O primeiro pressuposto, e mais óbvio, é a criação do tributo, competência tributária. Entretanto, não basta a existência do tributo. É preciso que o contribuinte tenha praticado um fato gerador tributário. Este fato gerador tributário tem características específicas e que estão discriminadas, por exemplo, no Código Tributário Nacional. Trata-se de função legislativa, trata-se de competência para legislar sobre direito tributário. O que é uma obrigação tributária? O que é o lançamento tributário? O que é o crédito tributário e suas características específicas? O que são as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário? Todas essas matérias são matérias que estruturam a relação jurídica tributária e que, portanto, são compreendidas pela designação competência para legislar sobre matéria tributária. Lei complementar é importante nesse ponto, Vinícius, fundamental, essencial. E por quê? Por causa do artigo 146 da Constituição Federal. O artigo 146 estabelece reserva de lei complementar e elenca uma série de matérias que se compreendem na categoria competência para legislar sobre direito tributário. No artigo 146, nós encontraremos reserva de lei complementar, por exemplo, para as limitações do poder de tributar, para a solução de eventuais conflitos de competência e para instituições de normas gerais,
sobre direito tributário que tenham como objetivo definir tributo, definir as espécies de tributos, definir o que é obrigação tributária, crédito tributário, lançamento tributário, decadência, prescrição. São todas matérias que têm como objetivo delinear a relação jurídica tributária. O artigo 146 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 24, inciso 1 da Constituição, que estabelece a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. É importante que você faça a conjugação desses dois dispositivos. E você compreenderá, então, que cabe à União estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, enquanto que aos demais entes federativos, normas específicas. Muito bem, vamos à terceira questão enviada pelos nossos telespectadores. Professor, que tributos devem ser instituídos por lei complementar? Podem ser instituídos por medida provisória? Muito bem. Já tocamos nesse assunto por ocasião da exposição do nosso tema. Vimos quais são os tributos que estão sob reserva de lei complementar. Impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais da União, empréstimos compulsórios e contribuições sociais residuais. Esses tributos devem ser criados por lei complementar. A questão é, poderiam ser criados ou aumentados por medida provisória? Resposta, não. E essa é uma informação que eu quero que você grave com muito carinho. A medida provisória tem força de lei ordinária, não tem força de lei complementar. O artigo 62 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 3, determina que as matérias sob reserva de lei complementar estão fora do alcance de medida provisória. Grave isso com muito carinho. Tributos que estão sob reserva de lei complementar estão fora do alcance de medida provisória. Ok? Muito bem, nossa quarta questão. Professor, o que ocorre se um tributo sob reserva de lei complementar é instituído por lei ordinária? Muito bem. O que acontece se um tributo sob reserva de lei complementar é instituída por lei ordinária? Nós vimos no tema do dia e nas perguntas que iniciaram este segundo bloco que as matérias sob reserva de lei complementar estão ao alcance apenas desse ato normativo. As matérias sob reserva, ou melhor, as matérias por exclusão estão ao alcance da lei ordinária. O que aconteceria se um tributo sob reserva de lei complementar fosse instituído por lei ordinária? Basta você pensar, por exemplo, no imposto sobre grandes fortunas. Está sob reserva de lei complementar. Imagine que a União houvesse por bem instituí-lo e usasse, para tanto, lei ordinária. Você poderia pensar, bem, Vinícius, você me disse que não existe hierarquia entre ambas. É verdade. Bom, se não existe hierarquia entre ambas, isso significa, portanto, que a lei ordinária poderia, claro, criar ou aumentar tributos sujeito à lei complementar. O raciocínio não é tão simples assim. Muito embora não haja hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, o fato é que, preste atenção no que eu vou dizer agora, a Constituição estabelece algumas matérias e reserva a essas matérias a disciplina de lei complementar. Imagine comigo, então, o que aconteceria se o legislador, sabendo que aquela matéria está sob reserva de lei complementar, utilizasse lei ordinária. Vinícius, pelo que você disse, é a Constituição que reserva a matéria à lei complementar? Sem dúvida, sem dúvida. Ora, se o legislador, ciente desta informação, vale-se de lei ordinária, é claro, ele está confrontando o texto constitucional.
viola o texto constitucional. Você sabe que as leis, assim como os atos normativos gerais e abstratos, estão sujeitos a controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade, senão a averiguação da adequação daquele ato normativo ao texto constitucional? Ora, se a Constituição exige lei complementar e o legislador vale-se de lei ordinária, temos aí uma inconstitucionalidade. Vinícius, inconstitucionalidade porque a hierarquia das leis foi violada? Não. Inconstitucionalidade porque o texto constitucional foi violado. Reserva de lei complementar não foi observada. Temos aí uma inconstitucionalidade formal. Ok? Muito bem, vamos para a nossa quinta e última indagação. Professor, o que ocorre se um tributo que pode ser instituído por lei ordinária é criado por lei complementar? Muito bem. Essa quinta questão enviada pelos nossos telespectadores é interessante na medida em que inverte a questão anterior. O que acontece se um tributo que está sob o alcance de lei ordinária é instituído por lei complementar? Imagine, por exemplo, o imposto territorial rural. O imposto territorial rural está sob o alcance de lei ordinária, não está sob reserva de lei complementar. O que aconteceria, entretanto, se ele tivesse sido instituído por lei complementar? Vinícius, nós vimos que se o tributo está sob reserva de lei complementar e é instituído por lei ordinária, há inconstitucionalidade, por invasão de competência. Mas e nesse caso, o tributo está sob o alcance de lei ordinária, foi instituído ou aumentado, digamos assim, por lei complementar. Qual seria o resultado? Teríamos que pensar em inconstitucionalidade? Veja, a lei complementar possui um quórum de aprovação mais elevado, maioria absoluta, quando comparado à lei ordinária. Nesse sentido, preste atenção no que eu vou dizer, o índice de legitimidade da lei complementar é maior do que o índice de legitimidade da lei ordinária. Exige-se a aquiescência de mais deputados e mais senadores. Logo, não há problema de legitimidade quando se utiliza a lei complementar para versar sobre matéria que estaria ao alcance de lei ordinária. Vinícius, em termos de legitimidade, eu concordo com você. Eu quero saber o seguinte, em termos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Lei complementar poderia invadir matéria reservada à lei ordinária? Eis o ponto. Não existe matéria reservada à lei ordinária, apenas a lei complementar. Logo, se a lei complementar tem como conteúdo matéria que está ao alcance de lei ordinária, ela tem naturalmente acesso às matérias que estão ao seu alcance. Não há problema de inconstitucionalidade. O que ocorre, e eu quero que você registre, há aquilo que a doutrina chama de queda de status. Queda de status, Vinícius? Sim. Utilizou-se lei complementar para uma matéria que está sob o alcance de lei ordinária? Sim. Futuramente, aquela lei complementar poderá ser revogada ou modificada por lei ordinária. Não existe hierarquia, lembre-se. Se a lei complementar versou sobre matéria que está, de acordo com a Constituição, sob o alcance de lei ordinária, ocorre queda de status. A lei complementar pode ser revogada ou modificada por lei ordinária. Encerradas as nossas questões, vamos nos encaminhar para o último bloco, o X da questão. Fique conosco. Olá, retornamos para o terceiro e último bloco do nosso programa Prova Final.
Neste bloco, o X da questão, responderei 2 questões extraídas de exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à nossa primeira questão? Exame de Ordem Unificado 2010-3, prova tipo 1, branca, questão número 84. Conforme a Constituição Federal, o veículo legislativo adequado para dispor sobre conflitos de competência entre os entes políticos em matéria tributária é a: Alternativa A, medida provisória. Alternativa B, lei complementar. Alternativa C, emenda constitucional. Alternativa D, lei ordinária. Como eu disse a você, por ocasião do nosso segundo bloco, existe uma diferença importante entre competência tributária e competência para legislar sobre direito tributário. Competência tributária, função legislativa, consiste na instituição ou majoração de tributos por lei. Competência para legislar sobre direito tributário significa também o exercício de função legislativa, mas com o objetivo de estruturar a relação jurídica obrigacional tributária. O artigo 146 da Constituição Federal, eu disse a você também, é importantíssimo, uma vez que estabelece reserva de lei complementar. E reserva de lei complementar para várias matérias que são elencadas em seus incisos e em suas alíneas. A compreensão do artigo 146 da Constituição é fundamental. A memorização dos seus dispositivos absolutamente importante para suas provas, para os concursos aos quais você vai se submeter. O artigo 146, inciso 1 da Constituição, estabelece que fica reservado à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária entre os entes federativos. Nós encontraremos, por exemplo, no Código Tributário Nacional, dispositivos que têm como objetivo prevenir o conflito de competência entre, por exemplo, a União, no que tange ao ITR, e os municípios, no que tange ao IPTU. O artigo 146, inciso 2 da Constituição, determina que cabe à lei complementar regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por exemplo, uma imunidade. O inciso 3 estabelece reserva de lei complementar para a veiculação de normas gerais sobre matéria tributária. Definição de tributos, definição das espécies de tributos, o que é uma obrigação, o que é um fato gerador, o que é a decadência e prescrição tributários. A nossa questão indaga justamente qual é o veículo normativo adequado para eliminar conflitos de competência entre os entes políticos. Resposta, artigo 146, inciso 1 da Constituição, lei complementar. Alternativa correta, alternativa B de bola. Ok? Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. Exame de Ordem Unificado 2010-2, caderno de prova 1, questão número 72. Em direito tributário, cumpre a lei ordinária. Alternativa A, estabelecer a cominação ou dispensa de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos. Alternativa B, estabelecer a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos em matéria de ISS. Alternativa C, estabelecer normas gerais em matéria tributária,
especialmente sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Alternativa D, estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Muito bem. Uma questão que exigia o conhecimento das relações que existem entre lei ordinária e lei complementar no sistema tributário nacional. Como antecipei a você por ocasião da primeira pergunta, conhecendo o artigo 146 da Constituição, você poderia resolver tranquilamente ao menos as alternativas C e D, uma vez que estas alternativas elencam matérias que estão sob reserva de lei complementar em virtude do artigo 146. Dentre elas, por exemplo, o adequado tratamento ao ato cooperativo. A alternativa B também exigia a leitura atenta da Constituição, nesse caso, não mais com relação ao artigo 146, e sim com relação ao artigo 156, parágrafo 3º. O artigo 156, parágrafo 3º da Constituição, estabelece reserva de lei complementar para a disciplina do ISS. ISS é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios. De acordo com o artigo 156, inciso 3, os municípios e o Distrito Federal têm competência para a instituição de impostos sobre serviços de qualquer natureza, exceto os previstos no artigo 155, que são serviços de competência dos estados, serviços definidos em lei complementar. O parágrafo 3º, por sua vez, estabelece reserva de lei complementar para, dentre outras funções, disciplinar as isenções relativas a este imposto. Poderíamos, portanto, responder esta questão por exclusão. Analisando as alternativas que foram submetidas ao candidato, chegamos à conclusão de que as alternativas B, C e D estão sob reserva de lei complementar. Logo, a alternativa A, estabelecer cominação ou dispensa de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, fica ao alcance de lei ordinária. Como eu disse a você, o alcance da lei ordinária dá-se por exclusão. O que não está sob reserva de lei complementar está ao alcance de lei ordinária. O dispositivo menciona o artigo 97 do CTN. Queria saber se você conhece o artigo 97 do Código Tributário Nacional, importantíssimo no estudo sobre o princípio da legalidade tributária e que densifica o princípio constitucional previsto no artigo 150, inciso 1. Vinícius, como assim densifica? O artigo 97 desdobra exatamente qual é o conteúdo que a lei ordinária deve ostentar. Instituição, majoração de tributos, diminuição ou extinção de tributos, veiculação de hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário e, inciso 5, cominação de penalidades. Portanto, a cominação de penalidades está ao alcance de lei ordinária, em virtude do artigo 97 do Código Tributário Nacional. E em virtude, claro, do próprio texto constitucional, lembrando sempre que as matérias sob reserva de lei complementar são aquelas estipuladas expressamente no texto constitucional. Ok? Muito bem, senhoras e senhores.
encerramos aqui o nosso encontro de hoje, neste programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino, você me encontra no Facebook ou no Twitter. Nos encontramos no próximo programa com mais um tema absolutamente importante e relevante sobre direito tributário. Eu vejo você na próxima. Tchau.